Olá, meus irmãos! É dia 9 de novembro, dia da dedicação da Basílica do Latrão. A Catedral de Roma é uma festa para toda a igreja, não é? Mas, padre, o que significa dedicação de uma basílica, dedicação de uma catedral? Vamos lá. Dedicação é uma cerimônia litúrgica pela qual o bispo do local consagra uma igreja, geralmente uma basílica, uma catedral. Depois de construída, né, ou reformada, restaurada, aquela basílica, aquela igreja, né, aquela catedral pode vir a ser dedicada. É um ato de consagração. O bispo do local invoca a presença da glória de Deus sobre aquele local e invoca a força do Espírito Santo sobre aquele local para que aquele local seja propício para a realização da união das almas com Deus. Seja um lugar aí, de fato, de prece, de encontro com Deus. E nessas cerimônias de dedicação, o bispo geralmente, então, unge alguns marcos nas paredes, nas colunas daquele templo, com o óleo do crisma, o mesmo óleo com o qual nós somos crismados, o mesmo óleo que é passado nas mãos de todos os sacerdotes quando eles são ordenados. E é uma alegria para mim, não é? Eu estou aqui desde outubro, estou em Roma desde outubro do ano de 2020, então por 2 vezes vou poder celebrar a Basílica de Latrão, já que é a catedral da cidade de Roma. Padre, mas por que nós que estamos do outro lado do mundo, no Brasil, não é? Precisamos celebrar a dedicação da catedral lá de Roma? Por causa da importância de Roma para o catolicismo. É aqui que está o túmulo de São Pedro, sem contar outros tantos santos e santas mártires da nossa fé, não é? E por estar aqui na cidade de Roma, na Basílica Vaticana, não é? Uma outra basílica, o túmulo de São Pedro, então aqui também vive o sucessor de Pedro. E é interessante que nós estamos acostumados, gente, com o Papa morando no Vaticano, não é? Mas isso é uma coisa posterior na história. Na verdade, o bispo de Roma, que é o Papa, durante muitos séculos morava justamente na Casa do Latrão, na Casa Laterana, que fica aí do lado da Basílica de São João de Latrão. E dali o Papa convocava as grandes procissões para diversas igrejas de Roma. Portanto, temos aí uma igreja que é chamada de Mãe de todas as igrejas e que representa para o orbe católico uma espécie de casa comum, um sinal da nossa unidade de fé. O evangelho de hoje mostra Jesus num templo, não nesse, né? Não da Basílica de São João de Latrão, mas o templo, o famoso templo de Jerusalém. E Jesus entra ali no chamado Pátio dos Gentios, que era o lugar do templo de Israel, onde os estrangeiros, ou seja, os pagãos, podiam entrar para fazer as suas orações. Dali para frente eles não podiam passar para os outros recintos eram reservados só a israelitas, não é? Mas ali naquele Pátio dos Gentios eles podiam. E Jesus vê que aquele Pátio dos Gentios, embora na sua originalidade tenha sido dedicado, não é? Pensado para ser um lugar de oração para todas as nações, aquele lugar tinha sido transformado pelos próprios judeus num espaço de comércio, não é? Então, eles, com este desdém por este lugar, por esse recinto mais exterior do templo, demonstram que eles eram ciumentos do amor de Deus por toda a humanidade. Eles queriam ser os únicos, não é? É certo que Israel foi escolhido por Deus para ser um instrumento, uma luz para todas as nações. Mas a escolha que Deus realizou sobre Israel não era para excluir as demais nações, era para incluir. E Israel não estava aceitando isso. E é por isso que Jesus entra no templo e mostra-se indignado, porque Jesus veio mostrar o amor do Pai para todos. E vendo aquele lugar impedido, ele percebia que a mentalidade das pessoas também estava impedida, bloqueada. E não,
Deus veio para todos os povos. É por isso que a igreja é católica, que significa universal, justamente porque a mensagem é universal. É para todas as pessoas de todos os tempos, de todas as culturas. Mas tem mais, não é? Jesus que disse numa outra passagem, destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. De quem que ele estava falando? Ele estava falando de si mesmo. Ele estava dizendo, olha, vocês podem me crucificar, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Então quem é o novo templo de Deus? O novo templo de Deus, minha gente, é o próprio Jesus. E a bem da verdade, as cartas paulinas mostram que o templo de Deus somos também cada um de nós. Também nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, todo batizado foi um dia assinalado com óleo e foi banhado com a água santa do batismo para que se certificasse, tomasse consciência da eleição de Deus, da escolha de Deus por esta pessoa. Então nós somos templo de Deus. Jesus é o grande templo de Deus e eu posso adorar a Deus dentro do meu coração. Os templos materiais, que são dignos do nosso amor, da nossa veneração, a sua paróquia, aquele lugarzinho que você vai ali em peregrinação para fazer a sua oração, para fazer a sua devoção, esses lugares queridos ao nosso povo são somente sinais materiais de uma realidade espiritual muito mais profunda. Que realidade é essa? Você é templo de Deus e você, quando reza, reza no Senhor Jesus, que é o grande templo indestrutível. Pense nisso, meu irmão. Lembre-se dessa dignidade altíssima a qual você foi elevado como templo do Senhor. Ele te ama e mora em você.